Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta casa de oração. Neste momento, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos e que possa ser a orientação da oportunidade sempre benfazeja de estarmos presentes neste ambiente de paz, de harmonia e fortalecimento para a nossa jornada. Hoje temos a grata oportunidade de estarmos na possibilidade de sermos conduzidos pela trabalhadora da casa, a Vera, que vai nos conduzir em reflexões relevantes no tema Ser Espírita. E nessa possibilidade vamos avançar, mas antes temos alguns pequenos recados. A casa procura sempre abrir a oportunidade da caridade, a possibilidade da atividade que nos permita colaborar com as necessidades que estão à nossa volta. Por isso, lembro que temos aqui 2 programas abertos, que são as contribuições para o Lar dos Velhinhos e também as contribuições para o Lar das Crianças. Então, temos aqui a oportunidade ao fundo para que possam ser deixados utensílios, objetos, de certa forma, a questão de maior necessidade, sempre é o material de higiene, as fraldas geriátricas, os leites especiais, que podem ser, então, doados na disponibilidade que os senhores tenham e no desejo de colaborar. Antes de avançarmos com a palestra e de assim deixarmos a palavra com a nossa companheira, a Vera, temos a nossa amiga Carla, que vai conduzir a nossa prece, a nossa fala de harmonização e, na sequência, a prece, no que ao término teremos aí a palavra com a Vera para a sua palestra. Muito obrigado a todos e todos possamos ter aí momentos de muita paz. Boa noite a todos. Tá bom, som? O texto que leremos essa noite é do livro Ceifa de Luz, do Chico Xavier, inspirado pelo Espírito Emmanuel. Civilização e Reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com aparências exteriores. Essa fala está em Lucas, no capítulo 17, versículo 20. A Terra de hoje reúne povos de vanguarda na esfera da inteligência. Cidades enormes são usadas à feição de ninhos gigantescos de cimento e aço por agrupamentos de milhões de pessoas. A energia elétrica assegura a circulação da força necessária à manutenção do trabalho e do conforto doméstico. A ciência garante a higiene. O automóvel ganha tempo e encurta distâncias. A imprensa e a radiotelevisão interligam milhares de criaturas num só instante, na mesma faixa de pensamento. A escola abrilhanta o cérebro. A técnica orienta a indústria. Os institutos sociais patrocinam os assuntos de previdência e segurança. O comércio, sabiamente dirigido, atende ao consumo com precisão. Entretanto, estaremos diante de uma civilização impecável? À frente desses empórios resplendentes de cultura e progresso material, recordemos a palavra dos instrutores de Allan Kardec nas bases da codificação do Espiritismo. Perguntando a eles por que indício se pode reconhecer uma civilização completa, na questão 793, constante lá no Livro dos Espíritos, os espíritos respondem: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral,
Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções? Por que vos alojais e vestis melhor do que os selvagens? Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Aí sim, até então, serei apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. Espíritas irmãos, rememoremos a advertência do Cristo, quando nos afirma que o reino de Deus não vem até nós com aparências exteriores. Para edificá-lo, não nos esqueçamos de que a doutrina espírita é luz nas nossas mãos. Reflitamos sobre isso. Querido Pai, amado Mestre Jesus, já sentimos a sua presença e dos irmãos espirituais nesse ambiente, intuindo a nossa fala, esvaziando a mente dos nossos irmãos, para que possamos receber toda orientação, todo o conteúdo, com sensibilidade, com ternura, e certos de que farão diferença na nossa caminhada. Queremos agradecer por esse momento, queremos agradecer pela vida de cada um dos nossos irmãos aqui presente. Agradecemos por tudo que ganharemos nessa noite, Senhor. Que assim seja. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Damos as boas noites também para quem está nos assistindo no nosso canal do YouTube. Sintam-se abraçados, acolhidos e que o Mestre Jesus, com a sua paz, o seu amor, esteja em nossos corações. Vamos iniciar a nossa conversa, as nossas reflexões com o nosso querido Chico Xavier, uma pequena história dele. Chico Xavier estava atendendo as pessoas lá no grupo espírita da prece, quando adentrou um casal. A senhora chegou perto do Chico e disse assim: Chico, esse aqui é o meu marido. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é um bom pai, um bom filho, um bom patrão, mas ele só tem um defeito. E o Chico perguntou: mas qual defeito, minha filha? O defeito dele é que ele não é espírita. Chico parou por um momento, com aquele ar de bondade dele, respondeu: minha filha, basta ele ser bom. Já é o bom, já é o bastante para ele. E assim, com esta reflexão, talvez nós também não saibamos direito o que é ser espírita. E nós vamos falar um pouquinho também sobre o que é o espiritismo. Nós temos uma obra do Allan Kardec, O que é o Espiritismo. Ela foi nos trazida por ele em 1859 e retrata o seguinte, que o espiritismo é uma doutrina que tem o tríplice aspecto. Ela é uma filosofia, ela tem o cunho religioso e científico também. E ela é voltada para quê? Para o aperfeiçoamento moral do homem por meio dos ensinamentos trazidos por Jesus Cristo e seu evangelho. Mas Allan Kardec também fez as perguntas para a espiritualidade superior e nós temos vários livros que esses espíritos desencarnados
nos trouxeram essas respostas. Nós temos o Pentateuco kardeciano, que são essas 5 obras básicas, que é o Livro dos Espíritos, de 1857, o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865, e a Gênese. Fora esses livros, nós também temos o livro chamado Obras Póstumas, nós também temos as revistas espíritas, que eram feitas mensalmente a partir de 1858, até a desencarnação de Allan Kardec. Continuando. Agora, vou falar um pouquinho dos fundamentos do Espiritismo. O Espiritismo ele tem o seguinte fundamento: a existência de Deus. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ela é: o que é Deus? E a espiritualidade nos responde: é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus faz parte dos nossos fundamentos aqui do Espiritismo. Também a existência dos espíritos e a sua sobrevivência após a desencarnação. Terceiro lugar, a reencarnação. Ou seja, quando a pessoa vem a desencarnar, a morrer, ela adentra o plano espiritual e ela fica um tempo ali no plano espiritual. Nós chamamos esse período de erraticidade. Após esse período, ela vem a reencarnar, ou seja, irá novamente nascer aqui na Terra. Nós temos também a pluralidade dos mundos habitados, que é outro fundamento. João, no capítulo 14, inciso 1, versículo 1, ele nos fala que há muitas moradas na casa do meu Pai. A outra seria a comunicabilidade com os espíritos, que seria a pessoa, enquanto médium, ela estaria recebendo um espírito através da psicofonia ou da psicografia. Então, faria esse intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Muito bem. E agora, pergunta: por que procurar um centro espírita? Por que procuramos um centro espírita? Por que as pessoas procuram? Há diversas razões que fazem a pessoa vir a procurar um centro espírita. Algumas vêm aqui através da curiosidade, para ver se realmente há a comunicação de espíritos. Outras pessoas querem fazer contato com alguns familiares que já desencarnaram, já morreram. Outras pessoas têm problemas pessoais da mais variada ordem. Outras vêm buscar consolo para alguma perda na sua vida, perdas variadas. E há quem deseje explicações para questões filosóficas, tais como quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou. Cura para diversas doenças, tanto doenças materiais, espirituais, emocionais. Também tem pessoas que vêm querendo um grupo de convivência ajustado às suas visões de mundo e de ética. E os mais diversos, as mais diversas causas ela vem. Os simpatizantes do Espiritismo. Kardec assinalou a necessidade do estudo e da imersão no conhecimento.
Não basta somente estudarmos a doutrina espírita. É importante conhecermos profundamente, mas também tem aquela máxima: fora da caridade não há salvação. Então, estudar, mas também aplicar o que estudou. E nós não nos tornamos espíritas apenas por nascermos filhos de espíritas. Quem nasce filho de espírita não quer dizer que vai ser espírita. Aquela pessoa também que acredita em espíritos não quer dizer que ela vai ser espírita. Frequentar um centro espírita também não torna ninguém espírita. Ser um trabalhador espírita, voluntário, porque todos nós somos voluntários aqui, não nos torna espíritas. Se dizer espírita, agora eu sou espírita, pronto, sou espírita, isso me torna espírita? Não. Por ler obras espíritas, também não nos torna espíritas. Assumir um cargo na instituição espírita, por exemplo, na casa espírita ou numa federação espírita, também não torna a pessoa espírita. Por atuar na mediunidade, também não torna a pessoa espírita. Ser espírita, o que é? É uma escolha própria. Vem do livre-arbítrio. A pessoa, ela quis, pela escolha dela, realmente se tornar espírita. E isso requer uma autodisciplina, um autogoverno que nos dará a autogestão evolutiva. O que isso significa? Tem alto, alto e alto, porque é um processo íntimo, interno nosso. E nós não podemos perder esse tempo que nós estamos tendo aqui, reencarnados. Nós temos que buscar esse objetivo evolutivo nas nossas vidas, para que nós, ao final da reencarnação, não venhamos a nos arrepender. Ser espírita é algo a ser apreendido, ou seja, é apropriar-se desse conhecimento. Não é aprender, é apreender, é muito mais profundo. E vivenciado no nosso dia a dia, buscando o progresso intelectual e moral, como se fosse uma balança. O progresso intelectual de um lado e o moral de outro. Não adianta nós estarmos só com o conhecimento espírita, que é o mais fácil, nós aprendermos, estudarmos, lermos. O que é o mais difícil é esse aprimoramento moral. Transformando-se moralmente é o quê? É praticar os ensinamentos do Mestre Jesus, nosso irmão maior. Então, fazendo um resumo, o que precisamos para sermos espíritas? Imersão nos estudos. Nós, numa casa espírita, nós estaremos sempre, sempre estudando. Eu estou na doutrina há 27 anos, e fazem 27 anos que eu estudo. E posso dizer para vocês que eu não sei nada, porque cada vez que você estuda, você vê um enfoque aqui, um enfoque lá. Ali eu estou vendo um aluno nosso, o Pedro, e eles vêm para a aula, nos fazem uma pergunta, e a gente já, né, faz outras reflexões daquele assunto. Então, a gente não sabe nada mesmo, nós estamos sempre aprendendo. Outra, a caridade, que é a prática desse estudo. Não basta apenas nós adquirirmos esse conhecimento
se nós não iremos praticá-lo no nosso dia a dia. Mais vale nós sabermos um pouquinho e praticarmos do que nós sabermos muito e não praticarmos esse conhecimento. Ainda a fé raciocinada, ou seja, com o emprego da lógica, do discernimento, sabendo as razões das coisas, não aquela fé pela fé que não questiona, que não pergunta, que não indaga. Fazermos, então, trabalhos voluntários, seja aqui na Casa Espírita, seja em algum outro lugar, tem vários lugares aqui na cidade, tem o Centro de Valorização da Vida, tem ali onde nós ajudamos também, do Centro de Nutrição, no Lar dos Velhinhos, tem muitos lugares que nós podemos nos engajar como voluntários. E, principalmente, para ser espírita, é a nossa reforma íntima, é a nossa reforma dentro de nós. Quando nós vamos fazer uma reforma na nossa casa, a gente tira tudo, pega as coisas, coloca de um lado ou coloca no outro cômodo, tira as coisas que não vai usar, pinta, redecora, mas é preciso mexer naquilo, mexer na nossa zona de conforto. E o que é essa reforma íntima? Ela é um processo contínuo de autoconhecimento. É transformando aquele homem velho que todos nós trazemos de muitas vidas, com nossas tendências, com os nossos erros seculares. Sim, porque nós já vivemos muitas e muitas vezes. E transformando esse homem velho num homem novo, com a implantação dos conhecimentos espíritas, dos ensinamentos de Jesus nas nossas vidas. Esse autoconhecimento é nós sabermos as nossas características, as nossas qualidades, também as nossas imperfeições. O que nós sentimos com determinada situação, tudo isso vai nos caracterizando. E esse autoconhecimento, ele trará uma qualidade de vida para nós. Ao darmos o melhor de nós, estaremos em paz com a nossa própria consciência e estaremos felizes, bem mais felizes. E isso é a qualidade de vida, porque eu me conheço, eu sei o que é bom para mim. E esse é um sentimento subjetivo, cada um tem um conhecimento subjetivo do que é felicidade para si. Então, para nós evoluirmos, é fundamental termos um planejamento e uma estratégia, fazendo essa autogestão. O planejamento seria um planejamento a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, e nós irmos traçando estratégias para nós chegarmos ali. Quais seriam essas estratégias? Por exemplo, eu participar de mais grupos de estudos na casa, eu me enganjar mais em trabalhos voluntários, eu domar as minhas más tendências. Então, nós vamos gerindo toda a nossa evolução. Nós temos que saber que a evolução ela é uma autoevolução. É nós que a fazemos. E aí eu pergunto, você está dentro do Espiritismo ou o Espiritismo está dentro de você? E nós trazemos agora Allan Kardec
no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, no capítulo 17, o que ele nos fala? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, seriam duas coisas: a transformação moral e os esforços para domar as suas más inclinações. A transformação moral, ela requer o quê? A identificação das suas próprias inferioridades e esse esforço para superá-las. Aí entra o autoconhecimento que nós falamos anteriormente. A renúncia é aquela porta estreita que nós adentramos quando nós queremos fazer uma reforma íntima. E a observância às leis de Deus, às leis universais, colocadas em todo o universo. E aí, na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta da espiritualidade é que é na nossa consciência. Então, todos nós sabemos o que é esta lei de Deus. E o verdadeiro espírita, o que ele não é? Ele não é perfeito. Ele não é dono da verdade. Ele não é superior a quem quer que seja. O que o verdadeiro espírita faz? Ele faz esforços, mas esforços continuados para domar as suas más inclinações desta vida ou de vidas passadas que ele traz. Porque vai aquilo se alongando no tempo, então ele traz também essas más inclinações, a fim de tornar-se melhor a cada dia. Ou seja, hoje ser melhor do que ontem. E amanhã ele vai ser bem melhor do que hoje ele está sendo. E Santo Agostinho, ele nos traz um como. Como? Qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nos esclarece. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E ainda ele continua: concebemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? A resposta do Santo Agostinho é uma lição de vida para nós. Fazei o que eu fazia quando ele estava reencarnado aqui. Ele se interrogava a consciência dele, passando em revista o seu dia a dia, e foi assim que eu cheguei a me conhecer e a ver o que precisava de reforma dentro de mim. Aquele que todas as noites, aí ele começa a dar o como, todas as noites evocasse todas as ações que ele praticou naquele dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que tendes feito e com que objetivo procedeste de tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa para outrem, censuráveis, sobre o que obrastes, enfim. Perguntava assim: se aprovesse a Deus chamar-me naquele momento, ou seja, ele vir a desencarnar naquele momento, que todos nós não sabemos a nossa hora que nós vamos desencarnar. Então, se Deus
houvera de chamar-me naquele momento, eu teria que temer o olhar de alguém? Ao entrar de novo no mundo dos espíritos, lá no mundo dos espíritos, nada pode ser ocultado. Nós somos o que nós somos. Examinai o que pudestes ter obrado primeiro contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. E aí é o que mais pega, que é o mais difícil, porque contra Deus, né, nós temos na nossa consciência, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Contra o próximo também, eu sei o que eu fiz para aquela pessoa, para outra, e para nós mesmos. Quando envolve nós, o nosso ser, é tão mais difícil nós sabermos o que a gente fez. E aí, fazer essa análise. Enfim, não é só o que a gente fez materialmente, é também o que nós fizemos em pensamentos de errado, né? Então, as respostas vos darão ou o descanso da consciência ou a indicação que tem alguma coisa ali, um mal que precisa ser curado. E o Livro dos Espíritos, na questão 909, ele faz a seguinte pergunta, Kardec: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? Resposta: sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Olha só, essa resposta ainda é um puxãozinho na nossa orelha, né? Então, ele fala ali que falta a vontade. O que nós precisamos para evoluir? Essa vontade de mudarmos, de realizarmos essa reforma íntima. E continuando a questão 629 agora, que definição se pode dar da moral? Pergunta Kardec. A resposta: a moral é a regra de bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se no quê? Na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, não é pelo bem de si próprio, o bem egóico, porque então cumpre a lei de Deus. E nessa transformação moral tem que haver esse empenho, e temos um resuminho aí. Desenvolvermos a capacidade de nos autoconhecermos, discernindo o caminho que é o caminho mais certo, combatendo as nossas má inclinações, fortalecendo-nos espiritualmente, trabalhando incessantemente. É um trabalho sempre, sempre. Sentimos todos por experiência quão difícil é a transformação interior. O combate às nossas paixões, aos nossos vícios, às dificuldades que nós temos. E isso é um cultivo da inteligência e a aquisição de conhecimentos novos. Nós temos 2 estágios nessa evolução espiritual. O primeiro seria a necessidade e a importância da transformação moral. Surge quando a pessoa constata que aqueles prazeres que ela tinha da vida material já não lhe satisfazem mais. A primeira constatação. O indivíduo, então, inicia sua jornada para cima, em direção ao supremo bem. O segundo estágio
é quando ele já superou aquelas vacilações iniciais. Quais seriam elas? Seria aquela vontade vacilante entre fazer uma coisa, não fazer, querer, não querer. Então, ele já superou essa fase vacilante. Ele identifica uma necessidade, realmente aquilo faz sentido para ele, uma necessidade íntima de melhorar-se e a vontade de desenvolver virtudes, combatendo as imperfeições, e aquilo está firme, operante, ele se determina para fazer aquilo. E esse empenho da transformação moral, ele é um trabalho, como nós já falamos antes, que ele é de todo dia, de toda hora, e nós temos que vigiar não só as nossas ações, mas também os nossos pensamentos. Eu sei que é bastante difícil, mas nós precisamos conservarmos uma atitude positiva, que nós vamos conseguir realmente essa transformação moral. Nada de pessimismo, evitando o sentimento de culpa, caso nós viermos a tropeçar. A gente está ali, procurando se melhorar, e quando vê, resvala, cai. O que a gente faz? Se ergue e continua caminhando. O importante é a caminhada, é não nos determos na queda. Ter a vigilância permanente para evitar a queda, mas às vezes nós caímos, sim. Algo que algumas vezes assim nós pensamos assim, puxa, já venci isso, já estou assim bem nisso. Quando vê, a gente cai. Um exemplo, outro dia eu sou muito tranquila para dirigir. Às vezes vem pessoas, fazem, nossa, hoje mesmo, eu fui levar a minha filha lá na OAB e vem um motoqueiro, ele quase entrou em mim, ele desviou e quase caiu do outro lado. Gente, eu levei um susto. Então, assim, eu fiquei quieta, fiquei tranquila, porque eu fico assim, quando me acontecem algumas coisas, eu não xingo, eu não faço nada. Hoje eu fiquei zen. Mas teve um dia em que eu pensei uma coisa, eu não xinguei a pessoa, mas eu pensei uma coisa ruim da pessoa que me fechou no trânsito, e era algo que eu pensava assim, não, eu já superei isso, já dava como superado, mas não, eu caí. Então, assim, e agora, o que eu vou fazer? Vou ficar me martirizando? Vou ficar com culpa? Não. Vamos lá. E hoje aconteceu uma coisa dessas, foi bem pior, e eu fiquei zen, fiquei calma. E é algo assim que não há tréguas. E aí nós voltamos lá. É trabalho de todo dia, de toda a hora. O que o Chico, o maravilhoso Chico, nos fala? O que é ser espírita? Ser espírita, no dizer de Chico, segundo Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, é ser cristão genuíno, com a obrigação de pautar a vida pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, dentro da liberdade de raciocinar e discernir no campo da própria fé. Divaldo Pereira Franco, que é outro orador, escritor, médium, ele nos fala que a doutrina espírita me libertou da ignorância em relação às leis da vida e me permitiu educar a mediunidade para não ser presa fácil das entidades inferiores. Divaldo e Décio Carvalho falam: o Espiritismo veio para repetir
Jesus, para que tivéssemos vida, e vida em abundância, para que nos conscientizássemos da nossa ilusão terrena. E esse texto que eu trouxe para vocês é do livro Religião dos Espíritos, está no capítulo 80. Ele é muito, muito lindo e fez muito sentido para mim, porque ele fala assim: ser espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. E essa parte eu considero a mais bonita, e eu já vou contar para vocês. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Olha quão importante é isso, ser espírita deve ser o nome de teu nome. Nós sabemos que o nosso nome, cada um que está sentado aqui, quem está nos vendo em casa, tem um nome. Esse nome, ele é passageiro, ele é apenas dessa reencarnação. Eu, atualmente, estou Vera, mas eu não sou Vera. Eu sou um espírito imortal, vivendo agora no plano material, nesta vida, com esse nome que foi me dado pelos meus pais. Mas quando ele fala assim, o nome do teu nome, algo tão profundo, está tão assim na nossa essência, está gravado no nosso coração, ser espírita. E quando nós passamos por algumas dificuldades aqui na Terra, quando nós passamos por alguns momentos em que nós somos questionados, que nós somos levados a crer que nós estamos espiando algo. E aconteceu comigo. No final do ano passado, no final de outubro, nos meses de novembro e dezembro, eu tive que dar o meu testemunho de fé, de amor a Deus, de amor à doutrina espírita, e eu consegui passar pelas situações aflitivas desses meses com meu coração tranquilo. Então, muitas vezes não é a doença, não é o que nós temos à nossa volta, mas é como nós vamos agir e sentir aquele momento. E é nessa situação que nós vamos dar o nosso testemunho de que se nós somos mesmo, nós acreditamos mesmo que nós somos filhos desse Deus maravilhoso e que nós somos mesmo espíritas ou não. E eu, assim, saí dessa situação mais fortalecida enquanto cristã, enquanto espírita, e eu fiquei bastante feliz por ter conseguido passar com serenidade essa situação na minha vida, que talvez muitas pessoas passassem pela mesma situação bastante atribulado, ou chorando, ou muito infeliz. Então, nós sermos espíritas é isso, é ser o nome de seu nome, algo gravado no seu íntimo, no seu coração. E já chegando ao finalzinho, o nosso querido, que eu tenho muita estima, pelo Raul Teixeira,
ele nos diz que espiritismo não é para quem quer. O espiritismo é para quem aguenta. E agora nós vamos ouvir o Raul nos falando. Não tem nada disso. Não é céu, não é nada disso. E eu sinto que eu não consigo ser espírita, que é muito difícil para mim. Eu vou ter uma coisa que seja capaz de ver. Eu não vou sentir que eu me parar, eu vou ter depois tudo vai para lá. Imaginemos, ele veio o espiritismo para me agradar, ele vai querer fazer dele, eu não sou filho. Porque alguém gosta. Outra minha imagem, essa filha, isso, vai entender. Ele tem a filha para me agradar, ele vai querer, como sempre, filha estava buscando o Joaquim, ou vai fazer o 4 de 6 anos, o retrato da China, da China, porque é o que está no seu coração. A gente vai muito sempre que para o retrato de 6 anos, não se financeiro, é uma coisa que eu dizer. Porque a pessoa não se vê como voltar. Eu digo sempre que o espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. É para quem pode. Para quem exige de volta, o desempenho, a feira. Quer se levar pelo vento, não tem condição de ser espírito. Se eu, o espiritismo, me deixar levar pelos ventos das circunstâncias, como acontece no trabalho. E que a gente não está nos obrigado a ser espírito. Ninguém depois apaga com Jesus. É a doutrina sobre o espírito. Então, quando o espírito, quando eu preparei esse espírito, não existe sentido igual falar, como você falou, mas o espírito está não praticando. O sentido, porque o espírito vai praticar. Então, estamos como conselhos que água unificada nunca passaram mal. Não é isso que eu gosto, se isso não é. Deixa eu dar hoje, tem tanta coisa debilitada. Tem algo que a gente consegue fazer. Como o meu amigo que lá na frente, ela coloca a parte gritando, ele recebe o sangue, filho da vida, não falta jamais. No seu espírito, ele volta a ele. Não, esse estudo de livros espíritos, como ele não entendeu a doutrina, ele vê como uma coisa enfatória e não como uma coisa milagrosa. Mas vejamos, as pessoas ficam ali, não conseguem ser espíritas, não vão para algum lugar para ser outra coisa e perdem o tempo da encarnação. Muita gente me diz, acho que o espiritismo não está falando isso, verifique o que ele dá para você. E você feliz, não. De modo que nós temos esse compromisso, meus amigos. Nós aceitamos o espiritismo. Não adianta dizer, mas eu tenho que falar para você, porque eu vou embora. Não é que você quer, que não é embora. Porque senão eu vou ir mais depois. Porque Jesus disse, não, pai, não posso desapegar. Jesus não é sempre que é comigo do meu lado do ladinho. Eu não pode desapegar, não se aconteça com você. Então, o Santo Espírito não fica querendo que quem foi atendido ali foi curado, ali foi tratado ali. Agora tem ligação com o Espírito. Imaginemos que os médicos tratavam o paciente, agora eles estão medicina.
Você falou, agora tem que ser mesmo. Mas como é que eu vou tomar causa de alguém? Agora tem que ser levantado também. Não. Nós, os espíritos, ficamos felizes quando através de nós, os espíritos atuam e ajudam a pessoa. Pensamos em Jesus diante de Lázaro, desatar-lhe e deixar ele. Não tem nenhum compromisso com isso. Os depósitos que ele mandou, ele foi embora. Só um voltou para agradecer. Isso também. A pessoa que é atendida e fica com aquele sentimento que não pode sair da imagem, porque por que eu não posso? Se o coração não vibra com a doutrina, vá para um lugar, para uma causa onde possa ser honesta, onde o seu coração vibra e o espírito está felizes. Porque a pessoa se encarregou onde tem a condição de ser atendida, de ser atendida. E não se enfiando no mundo como que ela sequer entende. Importante essa visão da coisa da doutrina que dá. Ninguém não deve nada. Porque o autor de todas essas bênçãos é o mistério da audiência. E nós somos quando podemos. Nos falamos por isso, nos honramos por isso. Então, os trabalhadores espíritas temos que estudar a doutrina para a espírita. E assim, com essas reflexões do Raul Teixeira, que a doutrina espírita nos deixa livres. Somos livres para fazermos as nossas escolhas, para fazermos a nossa caminhada rumo à nossa evolução espiritual, e que cada um sinta realmente no seu coração o que lhe faz feliz. Pois, como falamos anteriormente, a felicidade ela é subjetiva. Cada um é feliz de alguma maneira. E que sejamos felizes, espíritas ou não espíritas, mas homens e mulheres do bem. Muito obrigada. Desejo uma boa noite, um bom retorno aos seus lares e que Jesus esteja em seus corações.